Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Fico muito feliz que você esteja aqui participando da nossa escola bíblica. Você já não sabe, mas já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Porque estava dando um foco maluco na primeira câmera, não sei nem se está dando agora de novo. Na primeira eu cortei a minha testa, né? Então, esse bicho já é feio com a cabeça inteira, imagina com a cabeça pela metade, né? Enfim, abra aí sua Bíblia Sagrada, né? Levante aí hoje de manhã cedo, acorda, balança o corpo aí, né? Espero que já tenha levantado já com empolgação. Espero que você tenha sido dos mais responsáveis, que acordou para assistir 10 horas da manhã. Se você trabalha, tem um bom motivo, não se preocupe, você pode assistir depois. Mas se você também deu uma pisada de bola, acordou tarde, ou foi fazer outra coisa porque você achou que seria mais importante do que assistir a escola bíblica, então você pode assistir agora também, cabeção. Mas vamos lá, 2 Coríntios. Você sabe que eu vou colocar o texto na tela, mas, por favor, é importante que você saiba manusear a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na tradução da Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução que eu, pastor Roberto, o Mateus, costumamos usar nas pregações, então fica aí a recomendação. E abre aí em 2 Coríntios, capítulo 1. Primeiro, eu vou ler aqui o versículo 11, tá? Mas o versículo 11 vai ser só uma apresentação do que a gente vai estudar hoje, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ler o versículo 11 com vocês. E eu vou dar o menu, o cardápio para vocês do que nós vamos digerir, do que nós vamos experimentar, comer, digerir, experimentar, ingerir nesta amanhã. Né? E esse menu é composto de quê? De perguntas. Esses pratos são perguntas. Mas vamos lá para o versículo 11. Ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Fez sentido? Pouco sentido, não é mesmo? Mas vamos lá. Qual é o nosso menu? Qual é o nosso cardápio? Ele diz assim, veja, nosso cardápio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. São 6 pratos. E o primeiro prato, ele tem esse nome. Quem nos consola? Quem é que nos consola? Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas não é. Quando eu tento consolar alguém e não consigo, eu penso, caramba, eu devo ser um homem melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um marido melhor para conseguir consolar. Ué, mas não é você que consola? Ah, mas poxa, aqueles lá, ó, fulano conversou, pô, não conseguiu consolar aquelas pessoas? Como assim? Mas ele é o pastor que consola? Segundo prato, para que nos consola? Quem nos consola? Para quê? Para quê? Qual a finalidade de nos consolar? Terceiro, por que é assim que acontece? Por que é dessa forma que acontece? Quarto prato, o que torna o consolo eficaz? Existe algo, especialmente nessa situação prática dada aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios, que o texto diz: por isso, tornou o consolo eficaz. Quinta pergunta, quinto prato para nós saborearmos com batata cozida e miojo cozido. Vamos lá. Para que sofremos? Ah, essa pergunta aí você gostou, né? Qual é a finalidade da igreja sofrer? Peraí, ok, todo mundo sofre, o mundo é caído, tem problemas, etc. Mas a igreja, amada do Senhor, protegida, salva, santificada, sofre? Por que sofre? Para que finalidade sofremos? E o quinto prato, o que a oração da igreja pelos irmãos gera? Peraí, tá bom, a gente está sempre orando um para os outros irmãos, ora por ele, para o vizinho, para o amigo, pelo irmão que congrega conosco, que congrega na outra igreja. Mas o que acontece? É mágica? Pode perim-pim-pim? Igual como diz aquele meme lá do Downey Jr.? O que acontece? Vamos lá então? Inicie a leitura comigo no versículo 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele, versículo 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Quem nos consola é o Senhor. Ok? É dele que você precisa para que possa fazer o consolo bíblico, o consolo que vem do divino. Não é um consolo meramente racional, não é um consolo meramente espiritual, não é um consolo meramente lógico, não é um consolo meramente emocional. É um consolo que engloba tudo isso. Para que esse consolo aconteça, você precisa do Senhor, porque conforme diz o versículo 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. E continua. Agora, para que há o consolo? Para que somos consolados? Para que você é consolado? Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Essa é uma das partes mais lindíssimas do Coríntios, lindíssimas, é belo demais. Somos consolados para que possamos consolar. Agora preste atenção, que você vai entender que tem uma ligação com o que a gente vai ver ainda nos próximos minutos. Esse consolo que me atinge transborda até outro irmão. Esse é o consolo, selo Jesus, selo Cristo, selo Bíblia, lindo demais. Né? Aquele pãozinho quente que chegou para você de manhã, aquele pão doce com goiabada, que você vem, você não recebe, você divide com outra pessoa também. Aquele pão com ovo delicioso que você divide com outra pessoa. Você reproduz, multiplica, não só... Aqui é tão lindo que ele não divide, não diminui. O seu consolo não vai se tornar menor ao dividir com o outro, mas ao contrário, vai se reverberar com o som de um sino, de uma música. Ele se explica, ele se espalha, ele se multiplica de forma a beneficiar outro. É lindo e bonito demais. Então, antes de você se perguntar, Senhor, por que eu não estou sendo consolado? Senhor, por que o consolo não me chegou? Senhor, que o consolo chega em tal lugar? Senhor, que o consolo chega aqui? Ó, Espírito Santo, grande Consolador. Antes que você questione o Senhor, saiba, o consolo, ele atinge o servo para que esse consolo alcance, transborde, espalhe, beneficie um dia, em algum momento, outra pessoa. Você é consolado não apenas por você, mas você é consolado a fim de que esse consolo alcance outras pessoas. Vamos aqui para o versículo 9. Não, vamos pegar o versículo 5 para continuar. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Viu? O transbordar? Viu? O transbordar? Assim parece coisa de maluco, né? Viu? Transbordar? Lindo, né? O sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso nas cartas, né? Eu participei do sofrimento de Cristo. Um grande arquiteto, se ele lembra de que o maior dos maiores arquitetos passou por uma obra muito difícil e ficou uma obra linda, maravilhosa, que teve muita dificuldade, é uma grande honra esse arquiteto participar com o arquiteto. Assim é para a criatura nesse grande universo produzido, arquitetado, desenhado por Deus. Sofrer com os sofrimentos de Cristo é uma honra. E olha que maravilha, de Cristo não se transbordam apenas o sofrimento, mas também o consolo. E se o sofrimento me transborda, e transborda até você, o consolo também, as graças também. Né? É quando a gente tem um irmão, muitas vezes triste, com uma dificuldade, ele vai até a frente, muitas vezes fazemos isso, né? O irmão vai até a frente. E ele fez o que? Ele transborda o sofrimento para nós. Nós sofremos com ele. Nós sofremos em nossa igreja, pessoas, irmãos, que congregam conosco, falta alguma coisa para eles, estão passando dificuldade, isso nos alcança. O sofrimento nos alcança, nós também sofremos. E também, às vezes, quando o irmão tira um diploma, consegue até um bem material, tem um filho, ele também, às vezes, a gente traz eles para frente e fala com os irmãos e transborda a alegria, a celebração, o amor, isso
é lindo demais, né? Só coisa de igreja mesmo, a igreja conforme a palavra. Ele também transborda. Então, assim como o sofrimento de Cristo transborda, assim também o consolo também transbordará para mim, para você e de você para mim também. Lembrando que o consolo é o Senhor. Versículo 6. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Recentemente, a maioria dos irmãos sabem que eu tive que me despedir do meu pai, antes mesmo de eu ter que receber a terrível notícia. Eu, sabendo que poderia acontecer coisas, dele ficar dependente demais, e eu conhecendo a personalidade do meu pai, saberia que seria algo muito pior para ele. Então eu falava assim, eu não quero me despedir do meu pai. Mas a minha vontade cega é que você mantenha meu pai aqui comigo. Mas a minha vontade mais lúcida do que qualquer outra é que seja feita a tua vontade, independente do que os meus olhos humanos limitados podem ver. E assim foi feito. Feito conforme a vontade do Senhor, e o Senhor seja louvado imensamente por isso, porque foi feito conforme a vontade dele, ainda que eu não entendesse por que ele fez isso. Hoje eu entendo, mas ainda que não entendesse, louvado seja ele. E por eu saber disso, durante o meu sofrimento pré-luto, havia uma esperança, havia uma paciência. E esse sofrimento muitos irmãos estão vivendo. Eu pensei muitas vezes, não sou só eu que estou vivendo isso, outros podem estar vivendo ainda sofrimentos mais múltiplos. Talvez a gente esteja se despedindo de um ente querido, mais 2, 3, não é mesmo? Então não é somente. E ter paciência, que tem toda a relação com a esperança do nosso Senhor. E aí tem aquele prato, cardápio, para que sofremos? E aí no versículo 9 ele já diz assim, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus. Para que nós não confiássemos em Deus. Na hora que a gente passa por um baque, uma despedida de um ente querido, ou a perda talvez até de um emprego e perda de perspectivas de futuro, a primeira coisa que você pensa é como eu sou pequeno nesse mundo. Como a vida passa rápido. Como perdemos tempos com tantas coisas, E nós percebemos nossa pequenez, a gente está desse tamanho, a gente fica desse tamanhozinho. E aí a gente lembra que não dá para confiar em nós mesmos, não dá para confiar no plano de saúde, no nosso emprego, só dá para confiar em Deus. Então, um dos motivos de coisas da igreja sofrer, porque o que torna possível que a igreja sofra é o transbordar do sofrimento de Cristo. E muitas das vezes isso acontece, talvez todas, para lembrarmos que não devemos confiar em nós mesmos, mas para que não confiássemos em nós mesmos, como diz o texto, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Porque a nossa confiança não está de não perder um ente querido, ainda que nós possamos pedir, ainda que o Senhor possa nos dar isso, mas a nossa confiança, esperança está na eternidade. Porque Ele próprio morreu e ressuscitou. Ele não precisava fazer isso para nos provar, mas Ele morreu e ressuscitou para até cumprir com a lei. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente já pula o versículo 11, ele diz assim, enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. O que acontece quando a igreja ora pelos irmãos? Acontece uma coisa, mas que nós podemos dividir em duas, ok? Enquanto vocês nos ajudam com orações para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito,
pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então, para finalizar, quando a igreja maravilhosa, linda, bonita, com defeito, mas em processo de santificação, ora pelo outro, ela gera duas coisas em um. 2 por 1, ó, para quem gosta de 2 por 1, Gonçalência, 2 por 1, gera uma coisa, mas 2 por 1. Ela dá graças a Deus, ela gera adoração ao Senhor e ela gera benefícios aos irmãos. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quando vocês fazem isso, vocês, por meio dos benefícios que nos atingem, que nos alcançam, que nos ajudam, vocês agraciam, adoram a Deus. Então, quando a igreja, toda vez que aparece um pedido lá no nosso grupo, na igreja, uma outra palavra, lembre-se disso quando você for orar. Olha, eu vou orar. Outros irmãos estão orando. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? A linda adoração do Senhor e a geração de benefícios a esses outros irmãos. Quais benefícios? Não sabemos. Às vezes nós podemos saber, outras vezes não podemos saber, mas há, porque a palavra diz. Que o Senhor abençoe você imensamente, que a gravação não tenha ficado ruim, que é a terceira vez que eu estou gravando, mas espero que o Senhor seja muito adorado pelas suas orações. Tenham paciência, vamos seguindo aí. Começamos uma sessão aqui de aulas, de contextos em que são ministérios sendo exercidos à distância, são cartas que estão sendo enviadas para ter tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, tá? Que o Senhor abençoe você imensamente. Tchau, tchau.